Oi, eu sou Marina Oliveira e esse é o Cinematicamente Falando. E hoje eu vou falar sobre o filme Não Olhe, que está disponível na Netflix. Mas antes de começar, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue nas outras redes sociais. E é isso, bora pro filme. Que começa nos mostrando uma cena inicial meio enigmática, onde um macaco acabou atacando algumas pessoas em um set de filmagem. Porém, a cena logo é cortada, mostrando Otis, o dono de um rancho de cavalos, que está treinando um cavalo chamado Espírito. Otis e seu filho OJ estão conversando até que começa a chover. Uma chuva meio estranha. Pelo barulho, eu suspeitava que poderia ser talvez uma chuva de granizo. Foi o que eu suspeitei de início. Até que OJ vira para o seu pai e percebe que ele não tá nada bem. Então OJ corre e pega seu pai, levando-o pro hospital. Porém, já era tarde demais. Otis havia falecido porque uma moeda havia entrado pelo seu olho. Uma coisa muito estranha. Eu nunca vi moeda cair do céu. O que é ainda mais estranho é que quando o Jay volta para casa, ele percebe que Espírito tem uma chave fincada no seu popô. O que também é muito esquisito. Mas o que lhe explicaram é que provavelmente é alguma coisa que caiu de um avião. Apesar de achar a história muito estranha, ele acaba seguindo a vida dele e volta a trabalhar com o ramo da família, que é emprestar os animais. Não emprestar, alugar os animais para gravações em um set de filmagem. Porém, quando ele leva o seu cavalo, a gente percebe que ele não é muito de falar, sabe? Ele não fala, gente. As pessoas tentam falar com ele, ele só fala o nome dele, fala baixinho, ele não consegue, sabe, pôr pra fora. É isso que dá a entender, pelo menos. Mas logo em seguida, a sua irmã aparece e fala um pouco sobre as regras que devem ser seguidas. Só que logo em seguida, ela sai de perto do seu irmão e do cavalo e vai conversar com outra pessoa. E nesse meio tempo, as pessoas do set de filmagem acabam fazendo um monte de coisas que acabam estressando o animal. E é nesse momento que ele dá um belo de um coice. Infelizmente, por conta disso, o cavalo é substituído por um cavalo de madeira, obviamente, e OJ acaba sendo demitido dessa função. Ele e a irmã voltam para o rancho e lá OJ resolve dar uma passadinha em seu vizinho, o Jupe. Não sei como é que é o nome dele, esqueci como é que pronuncia, para ser bem honesta, mas me perdoem aí, tá? O Jupe é o dono de um parque de atrações da região. O OJ, desde que seu pai morreu, teve que vender cavalos para poder manter o rancho. E nesse momento ele vai mais uma vez para vender um dos cavalos. E durante essa conversa, né, a irmã do OJ, que não conhecia o Jupe, acaba falando com ele e dizendo que o reconhece de uma série de TV. E é quando ele explica toda a história que aconteceu lá na cena inicial com o macaco. Basicamente, era realmente um set de filmagem e o Jupe era um dos atores que estava presente na cena. Um dos macacos que representava um personagem da história simplesmente começou a atacar todos do set. Não sei por qual motivo, simplesmente não é explicado exatamente, mas pelo que dá a entender, ele ficou revoltado com alguns balões que começaram a estourar. Talvez isso tenha o assustado e o estressado. Talvez. A cena em si, ela tenta ser o menos pesada possível pelo que a gente vê. Mas ao mesmo tempo, ela dá um pouco de aflição na hora que você vai assistir. Pelo menos quando eu fui assistir, me deu um pouco de aflição. O macaco simplesmente deixa de ter esse acesso de raiva em algum momento e até dá a mão pra fazer um soquinho no Jupe no final. Só que ele acaba levando um tiro. E eu não vou pôr essa cena aqui porque tem sangue, etc. Eu acredito que por conta das diretrizes do YouTube, isso vai ser derrubado. Então, não vai ter essa cena, tá? Mas basicamente é isso. O macaco, ele perde ele volta ao seu normal depois que o estresse acaba passando, sabe?
Então, é isso. Essa cena só tem essa importância mesmo. Acho que a grande importância dessa cena é mostrar que animais, quando estão submetidos a algum tipo de estresse, eles acabam sendo violentos. Foi essa a interpretação que eu tive. Mas essa história aí, que eu achei que ia super ter uma ligação com a história, com o caso do pai do OJ. Muita ligação não, é só isso que eu falei mesmo, tá? O negócio do fato de ser um animal que ficou super estressado e acabou tendo um acesso de raiva, sabe? Depois de descobrir toda essa história, OJ e sua irmã voltam pro rancho e lá a Amy percebe que o espírito está na arena. E quando o OJ vai atrás do espírito para tentar entender por que ele tá ali, o espírito simplesmente pula a cerca e foge. Mas ao mesmo tempo, o OJ vê algo meio estranho indo em direção àquele parque do Jupe. E ao mesmo tempo ele começa a ouvir algo do Jupe. Quando ele fala que tem uns meses que algo de estranho está acontecendo e que ele iria mostrar para o seu público naquele momento. No primeiro momento, isso não fica muito claro que tá ali, nem nada do tipo, mas OJ volta para casa e fala com a sua irmã, dizendo que tem algo muito estranho na morte do pai deles e que ele quer investigar essa situação. E assim, eu não sei se o OJ e a Anne são muito ligados e assim, tem uma confiança muito grande entre os dois, ou se ela só é maluca mesmo. Mas ela acredita nele muito facilmente e ela começa ela mesma a ter a teoria de que ele pode ter visto um OVNI, né? Então, ela decide levar o irmão ao supermercado no outro dia para que eles comecem a vigiar toda essa situação. Então eles compram câmeras para serem instaladas. Só que o atendente da loja, que eu não faço a mínima ideia do nome e também não importa, porque assim, desinteressante, ele vai aparecer outras vezes, ele vai aparecer outras vezes. Mas ai, gente, para que saber o nome do cara? É o atendente. Atendente, tá bom? O atendente da loja, ele acaba se oferecendo para fazer a instalação do produto. E então, ele vai até o rancho e percebe que eles estão colocando as câmeras para gravar em um ângulo muito alto, como se eles quisessem pegar o céu. E logo de cara ele entende que, vocês estão achando que tem OVNIs aqui, né, gente? Aí eles, a gente tá achando que tem OVNI sim aqui. Então eles começam a conversar um pouco sobre isso, mas não dão muitos detalhes, porque eles não estão confiando muito nesse cara, né? O cara esquisito, né? Conhece o cara, enfim. Vai que ele, sei lá, só tá zombando da cara deles. Ninguém sabe. Inclusive, o atendente até se propõe a vigiar as câmeras junto com eles. Só que eles negam. Então o atendente vai embora e eles ficam lá no rancho até que a noite chega. A Em decide então que ela vai roubar uma estátua que imita um cavalo que era do Jupe. Então, ela leva essa estátua e deixa ela no meio da arena, uma estátua de um cavalo branco, inclusive, que seria o espírito, digamos assim. O Jupe percebe que essa estátua foi roubada e vai conversar com ela, só que ela dá uma enrolada nele e ele vai embora. Porém, à noite, OJ vai até o celeiro e vê umas coisas estranhas. E naquele momento eu já tava com o coração acelerado. Eu tava assim, gente, eu não tô enxergando direito o que tá acontecendo, porque tava meio escuro. E eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo? Tá meio escuro, não tô entendendo nada. Como do nada umas aparições. Devem ser aliens. E aí eram só os filhos do Jupe que queriam pregar uma peça no OJ, já que ele acabou roubando uma estátua do pai das crianças, né? Obviamente. Assim que as crianças vão embora, OJ vai em direção ao rancho e encontra espírito no meio do caminho. Então, enquanto ele tá tentando levar o cavalo pro lugar certo, né? O OVNI aparece e ele vê a estátua sendo abduzida. Enquanto isso está acontecendo, espírito foge de novo, enquanto OJ corre até o celeiro. Lá dentro, OJ vê toda a situação e vê o espírito também ser abduzido. E logo depois, essa coisa estranha que apareceu no céu simplesmente também desaparece. Enquanto
tudo isso estava acontecendo, lembram que eu disse que o atendente se ofereceu para ficar vigiando as câmeras de segurança? Então, mesmo com o OJ e a Am falando que não era para vigiar, o cara ficou lá olhando as câmeras de vigilância das pessoas que não queriam que ele fizesse isso. A questão é que, apesar deles tentarem gravar alguma coisa, sempre que essa coisa aparece, tudo que tem algum tipo de bateria simplesmente para de funcionar, como o celular, até mesmo uma vitrola. E eu até fiquei um pouco surpresa, porque eu fiquei assim, gente, vitrola usa energia. Desculpa minha leiguice, mas eu fiquei assim, vitrolas usam energia? Não sabia, achei que era uma coisa mais manual, uma coisa mais, não sei, na minha cabeça era muito isso. Então, como tudo acaba perdendo a força e não funcionando mais, é até estranho que, enquanto toda aquela confusão que eu citei estava acontecendo, uma das câmeras ainda estava ligada. Só que exatamente essa câmera tinha um louva-a-Deus na lente. Claro, sempre assim, né, gente? É sempre uma coisa assim, conveniente pro roteiro. Enquanto esse louva-a-Deus estava na lente, o alien apareceu, abduziu o cavalo de mentira e o cavalo de verdade. E, obviamente, como o louva-a-Deus estava na lente, não gravou absolutamente nada. A questão é que os três se unem para tentar gravar esse negócio logo depois. Bom, depois de toda essa confusão, OJ e Em voltam para casa. E ela, obviamente, fala pro irmão que eles deveriam ir embora e deixar isso pra lá. Só que o Jay não quer deixar pra lá. Ele quer saber o que é. E no começo eu pensei, ai, deve ser porque ele quer descobrir o que é isso, ou se vingar pela morte do pai, ou sei lá, né? Enfim, não sei, na minha cabeça era alguma coisa assim do tipo. Só que aí eu descobri que, na verdade, ele quer ganhar dinheiro mostrando isso pro mundo, né? É nesse momento que ele fala com a irmã e diz que percebeu que, na verdade, não é uma nave alienígena, mas sim uma espécie de animal selvagem do céu. Enfim, algum alien em si, entendeu? É um bicho, um monstro, digamos assim. Um monstro que tem fome e que está comendo os cavalos. Depois de falar pra irmã que ele não vai desistir dessa história, simplesmente aceita isso e se une ao irmão, porque assim, ela é uma excelente irmã, sabe? Assim, ela percebeu que isso podia dar merda, que eles dois podiam morrer, mas antes eles dois morrem juntos do que ele morrer e ela ficar. Pelo que eu entendi, eles são muito ligados, eles se amam muito. Ela pelo menos ama ele demais, tá? Tanto que ela entra em contato com um produtor, um diretor, alguém do meio do audiovisual, tá? Alguém que poderia fazer um documentário disso que eles acabaram encontrando no céu. Porém, o produtor se nega a fazer e desliga na cara da Amy. Logo em seguida, o atendente aparece lá, dizendo que analisou as gravações. Mais uma vez, uma coisa assim, né? Meio esquisita, mas ele analisou as gravações e percebeu algo muito estranho. Basicamente, todas as nuvens no céu acabam se movendo. Não sei se vocês já repararam isso, mas quando vocês olham para o céu, as nuvens normalmente não ficam no mesmo lugar, né? Então, só essa em específico. Basicamente, tem uma única nuvem no céu que fica parada durante todo o dia. Mas não é com essas filmagens que eles conseguiriam provar que aquela nuvem era um monstro, né? Porque as pessoas podem simplesmente olhar para essa gravação e dizer, ai, gente, é algum fenômeno da natureza que, enfim, algum cientista vai explicar com certeza. Então, é melhor a gente ter provas mais concretas antes de tentar expor isso, né? Depois dessa conversa, eu não sei o que é que o atendente fica tanto fazendo na casa deles, mas eles começam a conversar um pouco, os três, até que o OJ resolve ir no parque do Jupe. E lá ele percebe que todos ali foram atacados. Basicamente, o Jupe é quem
atraiu aquele monstro com os cavalos que ele comprava do Otis. Então ele soltava um cavalo na natureza, esse cavalo era abduzido ou devorado e o monstro era uma atração que as pessoas pagavam pra ver. E assim, pelo que eu entendi, todo mundo naquele local acabou porque, de fato, o monstro ficou pé da vida e engoliu todo mundo. O OJ pega o cavalo e volta pra fazenda. Inclusive, ele coloca o cavalo numa carroça atrás, né? E leva num carro, sendo que não era melhor ele montado no cavalo? Não sei, mas sim, o cavalo não ia parar de funcionar do nada, né? O carro iria. O problema é que logo em seguida o monstro vai em direção ao rancho e o atendente que estava indo embora acaba ficando preso no carro dele porque o carro para de funcionar. O atendente e a Anne entram na casa e ficam escondidos lá dentro, enquanto o OJ vai até o rancho, né? E quando ele chega lá, ele vê o monstro vomitando em cima da casa. Assim, não vou mostrar essa cena porque tem muito sangue também, então melhor não mostrar. O monstro também vomita vários objetos. Basicamente uma forma de dizer, olha, eu sei que vocês tentaram me enganar, então tá aqui a minha vingança contra vocês, sabe? Meio que isso. Isso tudo porque eles deram um cavalo de mentira pro monstro comer, né? Então, enfim, em um momento, o OJ sai do carro que ele tá, consegue ir até o carro que o atendente estava, deixando o cavalo pra trás, o que me deixou desesperada enquanto eu tava assistindo. Eu fiquei, meu Deus, o cavalo, o cavalo, o cavalo, o cavalo, meu Deus, o cavalo. Tava muito chateada, porque, tipo assim, o cavalo ficou lá atrás, eu fiquei, não, meu Deus, se alguma coisa acontecer com esse cavalo, eu vou ficar muito revoltada. Já aconteceu uma coisa com o espírito, não dá pra mexerem também com esse cavalo, cara, não tem condição, tá? Basicamente, o OJ percebe que esse monstro, ele é um animal, como qualquer outro, então ele também tem algumas peculiaridades. Então, ele percebe que o monstro não atacar ele se ele estiver olhando diretamente pro monstro. Se ele não estiver diretamente olhando pro monstro. Então, quando o monstro tá bem em cima dele, ele olha pro chão e simplesmente o monstro não o ataca. O que pra mim não faz sentido nenhum, porque assim, é como se você tivesse com um leão e basicamente o leão não te atacasse se você não olhasse diretamente nos olhos dele. Não faz sentido na minha cabeça, mas vamos continuar. O OJ consegue levar a irmã e o atendente pra fora daquele rancho e na casa do atendente, os três começam a conversar. E o OJ fala que, tipo assim, gente, vocês são malucos? É óbvio que eu quero gravar isso aqui, gente. Eu preciso provar que esse bicho existe e. Entendeu? Eu preciso ganhar dinheiro com isso, cara. Eu preciso. Não é porque o monstro matou meio mundo de gente num show que, sabe, eu preciso disso. Eu preciso fazer isso. E a Em e o atendente olham pro OJ e falam assim, e falam, tipo, você é maluco, cara? Não, não mesmo. Vamos ficar bem longe de você. Não, nada a ver isso, irmão. Só que logo em seguida os dois aceitam ir. Logo em seguida. É só o produtor que tinha negado antes ligar pra eles dizendo, então, eu topo fazer a matéria com vocês. Basicamente, o produtor tava vendo as notícias, né? E ouviu numa notícia falando que na fazenda próxima ao rancho, né? Havia houve um desaparecimento em massa. Então ele olhou e disse assim: gente, não é que eles tinham razão? Alguma coisa está acontecendo nesse local. Vamos investigar. Então ele resolve ir para gravar o negócio, né? E eles armam toda uma armadilha para tentar pegar esse monstro, né? Nas câmeras, no caso. Não é para prender o monstro, não é para salvar a vida das pessoas, não, é só para gravar mesmo, sabe? Tipo, vai saber por quê? Por dinheiro, né? É a única coisa que me passa na cabeça. A questão é que depois que eles armam toda essa armadilha, um repórter aparece e resolve ir pra fazenda vizinha pra tentar descobrir o que acontece e tudo mais. Então ele passa por aquele local, só que em um determinado momento ele fica perto demais do monstro e a moto dele para de funcionar, fazendo com que ele caia e se machuque pra caramba. Enquanto ele tá lá, no chão, estirado,
porque se machucou. Simplesmente o O.J. vai atrás do cara, né? E tenta salvar ele. Só que o cara, que é um jornalista, simplesmente diz assim: não, pega minha câmera. Cara, você tem que ter gravado isso, que não sei o que, não, não, não. Tipo assim, o cara não tem nenhum mínimo de, assim, de senso de autopreservação. Sério. Basicamente, o cara é devorado, né? E o O.J. foge porque o cara simplesmente não quis ir junto com o O.J. quando o O.J. tentou salvar ele. Isso tudo porque ele queria gravar o monstro. As pessoas estão com valores invertidos nisso aqui, tá, gente? Aliás, eu tinha esquecido, né? O cavalo tava preso naquela carroceria. Porém, o cavalo vai ser meio que um. O cavalo e o O.J. vão ser meio que umas iscas pra esse monstro aparecer, entendeu? Então, basicamente, o cavalo tá servindo de isca aí, tá? Tô chateadíssima, fiquei chateadíssima com isso. Enquanto o tal repórter foi atacado, o produtor e o atendente, que não sei o que ele tá fazendo aí, porque sinceramente eu não estaria aí. Facilmente eu teria ido embora. Nem ferrando que eu ia fazer uma coisa dessas, mas ele resolve ir pra lá e tá ajudando, gravando junto com o produtor, um pouco mais afastado do local. E aí, enquanto o O.J. tá tentando chamar a atenção do monstro, para que ele seja gravado dos melhores ângulos possíveis, o produtor e o atendente estão gravando a situação e tudo mais. Até que o produtor resolve sair de onde ele está e começar a gravar de um outro ângulo. E nesse momento que ele tá gravando, o monstro vai até ele e o engole. O produtor é engolido junto com a câmera que tinha a gravação. O atendente também é engolido pelo monstro e a Em quase é engolida pelo monstro. Até que o O.J. chama a atenção do monstro, fazendo com que a irmã consiga pegar a moto do repórter e fugir. E quando ela foge, ela resolve ir pro rancho do Jupe. E lá tem um poço que meio que tira fotos de baixo pra cima. Tipo, pra tirar uma foto do céu, talvez? Não sei. E basicamente ela resolve usar esse negócio pra poder tirar a foto do monstro. Então ela faz isso, né? Ela começa a tirar fotos dele no céu, registra uma foto, né? Uma selfie do monstro. Logo em seguida, a polícia aparece e o O.J. também em cima do cavalo. Ou seja, de todo mundo que estava envolvido nessa história, os únicos que sobrevivem são a Em, o O.J. e o cavalo. Gostaria de dizer que estou muito feliz com o fato do cavalo não ter se machucado. Tô triste que o espírito realmente foi engolido e que vários outros cavalos já tinham sido engolidos até essa história ser descoberta. Mas é isso, gente. E é assim que o filme acaba. E se você assistiu até aqui, não esquece de clicar nessa playlist para ver mais vídeos como esse.